Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem estava aqui na sexta-feira passada, viram que nós lemos esse texto, e como fala de fé, nós vamos mostrar alguns tipos de fé. Mostramos apenas o primeiro, quem se lembra? A fé para salvação. Primeira coisa, primeiro tipo de fé, a fé para a salvação. Aquela que está lá em Marcos 16, quando Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem tiver fé e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Essa fé aí é a fé para a salvação. Paulo reforça essa fé em Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É a fé para a salvação, também chamada fé salvadora, fé salvífica. E nós lembramos que a fé para a salvação não é apenas uma crença. A fé que salva é a fé em Jesus Cristo, e a fé em Jesus Cristo tem que ser uma fé que obedece, uma fé que se santifica. Ninguém vai ao céu só porque crê, não, senhor. Tem que crer e tem que ser santo. Você pode dar glória a Deus por isto? E aí nós lembramos, 1 Pedro 1,15, não é? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo não é você querer, não, é obrigação, é mandamento. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. E aí você vai para Hebreus 12, 14, não é? Eu não gosto de dizer assim, a Bíblia vai dizer. Não, a Bíblia diz. Vai dizer ao futuro. Não, era melhor dizer a Bíblia diz, e já era passado. Mas dizendo diz, ou no presente, é o que está escrito. Em Hebreus 12, 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode dar glória a Deus por isto? Santificação, irmãos, é o processo pelo qual uma pessoa se torna santo. Entende? E a santificação, desde que você aceita Jesus, começa o processo. Anote isto. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, primeiro processo, a salvação tem alguns aspectos, né? Primeira coisa que acontece com você: regeneração. Você nasce de novo, nasceu de novo, não é? Nasceu de novo. Para Deus não interessa muito o seu nascimento no ventre da mãe, não, viu? Para Deus interessa o seu nascimento no dia que você nasceu de novo, quando aceitou a Jesus como Salvador. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Dê glória a Deus. Você pode ter nascido no ano 10 de agosto de 1950, hipótese. Outro nasceu em 10 de junho de 1970. Isso é um nascimento biológico. Mas para Deus interessa o dia em que você levantou a mão e no seu coração você diz: Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Salvador, me arrependo dos meus pecados, me salva, Senhor, entrega a minha vida a Ti. Aí foi registrado lá no céu, como diz aquele índice Cajaga sobrinho, não é? No cartório do céu.
que vale é o nascimento, o dia que está no cartório do céu, no cartório de Parnamirim, ou da cidade que você nasceu, para Deus não tem importância. É o dia que você nasceu de novo, né? Estão lembrados daquele corinho? Vamos cantar, eu aprendi isso lá no Ceará, faz muito tempo. O dia em que você aceitou Jesus. Acho que alguns irmãos se lembram e podem cantar comigo, né? Vamos começar pela segunda-feira. Quando eu disser, foi numa segunda-feira que Cristo me salvou, quem aceitou Jesus na segunda-feira, fica de pé. Só quem aceitou na segunda, viu? Vamos lá, instrumental. Edinaldo. Peraí. Foi numa segunda-feira. Foi numa segunda-feira que Cristo me salvou. Foi numa segunda-feira que Cristo me salvou. Foi numa segunda-feira que Cristo me salvou. Eu sei foi a mão do Senhor. Calma, só um irmão aceitou na segunda-feira, lá está ele. Fique em pé, viu, irmão? Adenaldo. Foi numa terça-feira. Fica de pé, irmão. O irmão da segunda, fica de pé. Que Cristo me salvou. Foi numa terça-feira que Cristo me salvou. Eu sei foi a mão do Senhor. Espera aí, irmão, ninguém mandou sentar não, fica de pé. O irmão que aceitou na segunda, por favor, fique de pé. E os da terça permanecem de pé. A proporção que fosse levantando, fica de pé. Vai ficando de pé, tá bom? Olha, terça-feira foi pouca gente também. Foi numa quarta-feira que Cristo me salvou. Foi numa quarta-feira que Cristo me salvou. Foi numa quarta-feira que Cristo me salvou. Eu sei foi a mão do Senhor. Foi numa quinta-feira que Cristo me salvou. Foi numa quinta-feira que Cristo me salvou. Foi numa quinta-feira que Cristo me salvou. Eu sei foi a mão do Senhor. Foi numa sexta-feira que Cristo me salvou. Foi numa sexta-feira que Cristo me salvou. Foi numa sexta-feira que Cristo me salvou. Eu sei foi a mão do Senhor. Agora vem o sábado, né? Foi em um sábado que Cristo me salvou. Foi em um sábado que Cristo me salvou. Foi em um sábado que Cristo me salvou. Eu sei foi a mão do Senhor. Foi num domingo que Cristo me salvou. Foi num domingo que Cristo me salvou. Foi num domingo que Cristo me salvou. Eu sei foi a mão do Senhor. Permaneça de pé. Tem alguém que não se levantou porque não se lembra qual foi o dia. Então agora eu vou dizer para você levantar, tá? Foi num belo dia que Cristo me salvou. Foi num belo dia que Cristo me salvou. Foi num belo dia que Cristo me salvou. Eu sei foi a mão do Senhor. Adore a Deus, glorifique o nome do Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Você sabe porque no domingo aceita mais gente, não é? Porque mais gente vem à igreja no dia do domingo. E a gente evangeliza mais no domingo, não é? Então precisa evangelizar mais na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sexta e no sábado também, viu?
Glória a Deus. Eu era sargento do Exército, servindo lá em Fortaleza. Servi em Fortaleza, para você ter uma ideia, 1962, há um bocado de tempo, não é? E vi esse corinho lá e nunca mais me esqueci. Achei muito bonito. E nos relembra o dia que aceitamos a Jesus. Então, a fé para a salvação é essa. Segundo tipo de fé, irmão. Segundo tipo de fé é a fé comum. O que é isso, não é? A fé comum. Ela não deixa de ser a fé para a salvação. Vamos lá em Marcos 16, 17 e 18. Evangelho de Marcos, ou São Marcos, não está errado dizer São Marcos não, viu? 16, Marcos 16, 17 e 18. No 16, nós vimos, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o 17, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o que é a fé comum? É a fé de toda pessoa que aceitou Jesus como Salvador. Além de ter a fé para a salvação, ele tem a fé para, no nome do Senhor, operar maravilhas, expulsar demônios, curar enfermos, fazer coisas maravilhosas. Deu para entender isso? Está à disposição de todos. Isso é uma fé comum, meus irmãos. Comum não quer dizer que não tem valor, não. Quer dizer que é uma fé que é para toda pessoa que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Está vendo? Então você tem esse direito de, em nome de Jesus, ordenar que a enfermidade saia. Não precisa ser um grande pregador, não precisa ser um crente antigo, não. Qualquer pessoa que aceita Jesus como Salvador pode desenvolver essa fé, pode buscar essa fé para, no nome do Senhor, não é? No nome do Senhor, expulsar demônio. A primeira coisa, expulsar demônios. Demônios são seres, irmãos, espirituais, que a Bíblia não esclarece bem a origem deles. A teóloga ensina que veio entre os anjos caídos por Satanás. É possível, não é? Que seja, mas eles são anjos do mal, são seres espirituais da maldade, hostes espirituais da maldade, como diz a Bíblia em Efésios 6, nos lugares celestiais. Eles têm líderes, principados de demônio. Hoje o irmão perguntou, eu nem completei a resposta, se existiria demônios territoriais, uns demônios que atuam mais no Brasil, outros demônios que atuam mais nos Estados Unidos. É possível sim. Por quê? Porque Daniel, quando estava orando, durante 21 dias, a Bíblia diz, as orações dele foram impedidas, não é? Pelo príncipe da Pérsia. O que é o príncipe da Pérsia? É um líder de demônios que agia naquele lugar. Não é verdade? Então, existe mesmo, irmãos, demônios que atuam mais lá na Ásia, na África, aqui em Parnamirim, outros em Natal, na Bahia, etc., viu? Mas você tem poder, o servo de Deus, a serva de Deus, se estiver em comunhão com o Senhor, se estiver santificada com Deus, pode usar o nome de Jesus e dizer, em nome de Jesus, sai, e o demônio sai. Eu gosto de repetir o exemplo do irmão Justo, que pouca gente conheceu. Alguém se lembra do irmão Justo aqui? Ali se lembra, ele também. O irmão Justo, eu conheci, eu era adolescente. Irmão Justo era um homem que trabalhava na loja Singer, aquela máquina de costura Singer, que era lá na rua Ulisses Caldas, próximo da prefeitura. Então ele era um servo de Deus,
muito sério, muito sincero, não é? Que gostava de pregar, de testemunhar de Jesus, né? Ele pregava nos cultos ao ar livre com vários irmãos, mas lá no trabalho dele, só ele era crente em Jesus, só ele era crente. E ele gostava de, enquanto na hora do intervalo do almoço, de 11 a 1 ou de 12 a 1, não sei bem, uns colegas iam conversar qualquer coisa, ele pegava a sua Bíblia e sua harpa cristã, ia para uma esquina lá em pleno Grande Ponto, perto do antigo Mercado Velho, que era onde é hoje o Banco do Brasil, não é? Aí ele, que pegou fogo, não foi? Ele então pregava ali numa esquina, abria sua Bíblia sem instrumento nenhum, ninguém acompanhando. Ele cantava um hino da harpa, cantava 2 hinos, cantava 3 hinos, e alguém passava e fazia assim, ó, tá doido, pregando para ninguém. Aqui e acolá parecia uma pessoa, 2 ficava ouvindo, mas pouca gente, não é? Pouca gente. Depois ele abria a Bíblia e lia a Bíblia, sem microfone, a voz bem alta. Depois ele pregava o Evangelho, pouca gente ouvia. Aqui e acolá aceitava uma pessoa, era muito difícil, não é? Mas ele não desistia. Quando foi um dia ele estava pregando, não é? E um homem que estava lá, daqueles carregadores de saco, não sei, um homem muito forte, não é? Disse assim: sabe de uma coisa, eu estou muito chateado com esse pregador pregando besteira aqui, falando de Jesus, e eu vou dar na cara dele, eu vou dar na cara desse pregador, para ele nunca mais ficar falando aqui. Depois uma pessoa disse que o viu quando o engraxate disse assim: meu Deus, ele nunca disse que ia bater na cara de uma pessoa para não bater. Meu Deus, coitado do pregador, coitado do pregador, uma mãozada desse homem derruba o camarada no chão, não é? Aí, irmão Justo pregando, com muita alegria, né? Aí o grandalhão chegou e disse: pregador, para de falar aí. Aí foi que irmão Justo pregou com mais força ainda. Se você não deixar de pregar, eu vou dar na sua cara, pregador. Aí pregou mais alto ainda. Pregou mais forte. E aí o grandalhão se aproximou. Quando chegou na altura do rosto do irmão, irmãos, ele fez assim, ó, botou a mão aqui para trás para dar aquela tapa bem forte e derrubar o irmão. Ele fez assim e chegou no meio. O irmão Justo parou de pregar e disse: em nome de Jesus te repreende, Satanás. Olha o que aconteceu, a mão do homem girou assim, ó, caiu como se diz, estatalado no chão. Meu irmão, aí juntou gente. Nunca irmão Justo juntou tanta gente. Mas com a queda do grandalhão, o endemoniado do Satanás, juntou gente. Rapaz, como foi isso? O pastor derrubou o camarada aí, o grandalhão, rapaz, que já brigou, já bateu na cara de tanta gente. Irmão Justo continuou pregando. Aí foi que ele ficou animado para pregar. Que ainda não tinha mais 2 nem 3 não, era mais de 15 pessoas assistindo. Como é que pode isso, rapaz? E quando o irmão Justo terminou de pregar, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Várias pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E o grandalhão caído lá, tirado, desmaiado. Aí, irmão Justo disse: levanta em nome de Jesus. Quando é que eu estou? Levanta. Ele levantou-se e disse: aceita Jesus como seu Salvador. E o homem aceitou Jesus. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. Isso é fé comum. Não era só para o irmão Justo, não. É para qualquer pessoa que quiser buscar essa fé, desenvolver a fé salvífica, que se transforma em salvação comum para todos os crentes em Jesus, todos os salvos, meus irmãos, está à disposição. E não tem idade não, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, um adulto, um idoso. A fé está à disposição.
Estou lembrado da história que eu contei aqui, da meninazinha de 7 anos. 7 anos. Quem sabe no Instituto Kennedy, lá em Natal, que agora é um negócio de educação superior lá, né? O superior lá, de pedagogia, educação, coisa assim. Minha filha Ilana estudou lá. Pois bem, naquele colégio Kennedy, no início, era de ensino fundamental, infantil, entendeu? E um dia, não é, na hora do recreio, o demônio tomou conta lá de uma pessoa lá. Uma pessoa ficou endemoniada mesmo, dando em todo mundo lá, entendeu? E seguraram, agarraram, gritavam e nada, e o demônio derrubando todo mundo. Aí uma pessoa disse assim: ali tem uma menina da Assembleia de Deus, eu vou chamar ela. Aí chegou lá, não estava brincando com as outras, jogando lá alguma coisa. Aí a pessoa chegou e disse: ei, menina, vem cá, você é crente? Eu disse: sou sim. Por quê? Não, porque tem uma pessoa lá endemoniada, possessa, você pode ir lá. Olha o que a menina fez: vou, agora mesmo. 7 anos, e essa menina, os pais não eram afastados. A avó dela levava ela para a escola dominical, para a igreja. Viu? Diz a Bíblia: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. A menina foi, quando ela chegou lá, o povo tudo lá, segurando a mulher endemoniada, a meninazinha parou assim, parou com calma e disse: é você que está aí, não é? Ela viu o demônio, irmão. Ela viu o demônio numa forma de mulher. É você que está aí? Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela, em nome de Jesus. A menina caiu, a mulher caiu no chão, o demônio saiu dela, ela orou, abriu os olhos e se levantou. Para a glória do nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, queridos, nunca, me dê aqui esse celular, por favor. Nunca vai desenvolver uma fé para curar enfermos, para expulsar demônio, se seu filho ou você mesmo vive agarrado com o celular, vendo redes sociais. Nunca. Nunca, porque com a pessoa, como já disse os irmãos, existe agora identificado pela psicologia um transtorno mental chamado transtorno de dependência de tela, ou telefone, ou tablet, ou computador. São pessoas que não podem deixar o celular. Por exemplo, hoje o Facebook já excluiu pela 5ª vez. Ou mais voltar não. Vou deixar agora ficar aí. Eu não preciso de Facebook. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da palavra de Deus. Tendo outros meios de me comunicar, tá bom. Tá certo? Então, cuidado com o transtorno de dependência de tela, que ataca principalmente crianças. E alguns médicos estão dizendo que as futuras gerações podem já estar definitivamente prejudicadas em seu desenvolvimento cerebral, porque não estão mais raciocinando, não estão mais fazendo cálculo, nada, porque tudo que quer já está pronto, está no Google. Não é? Perguntou, quanto é 2 vezes 7? 17. Que burrice é essa, homem? 2 vezes 7, 17? Por quê? Meu pai, quando eu era menino, me ensinava tabuada de 1 a 10. E quando eu não sabia, ele mandava estudar de novo. Entendeu? Nunca precisei ir para o telefone para saber quanto é 9 vezes 7, 8 vezes 5. Não, meu irmão. 7 vezes 7. Não precisa. É só você estudar. Mas eu já vi muita gente adulta. Ô irmão, quanto é 7 vezes 9? Espera aí. Que isso? Isso chama-se preguiça mental. Isso é perigoso. Então, você jamais vai desenvolver a fé. Você pode ser salvo,
mas essa fé comum, fé para milagres, fé para operar maravilhas, etc., não desenvolverá se for uma pessoa que não busca na presença de Deus, que não ora, que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não se consagra, que não jejua. Então, queridos irmãos, é preciso desenvolver, entende? A vida cristã é uma caminhada, é uma jornada, né? Que a vida espiritual pode ser comparada à vida de uma pessoa, no desenvolvimento de uma pessoa. O que acontece? O bebezinho nasce, está nos braços da mamãe, do papai e dos outros, não é? Vai crescendo nos braços também. Até um certo tempo, crianças são chamadas de vulneráveis, não pode ficar só. Se deixar só é abandono de vulnerável, não é? E a lei condena. Porque a criança precisa o tempo todo de assistência. Na vida espiritual também tem pessoas que não é na mesma idade não, de 7 anos, de 10 anos, não, senhor, não equivale. Mas enquanto você não se desenvolve mais, você é considerado também um menino no sentido espiritual do crescimento. Porém, tem pessoas que podem, dentro de 3, 4 anos, já se tornar adulto na fé. Por quê? Buscam mais. Enquanto tem gente com 30 anos de crente, ainda é menino. Como Paulo disse, eu não posso falar a vocês como espirituais, não é? Vocês fazendo coisa de menino, não é verdade? Então, cuidado, irmãos, procure desenvolver a sua fé, crescer na fé. São Pedro, 1 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para você desenvolver espiritualmente, tem que crescer na graça, mas também no conhecimento. Tem gente que só pensa em crescer na graça, dá glória a Deus, louva a Deus, ora, mas não lê a Bíblia. A maioria dos crentes pentecostais cresce muito na graça, mas não cresce no conhecimento. Enquanto que irmãos de outras denominações cresce muito conhecimento e crescem pouco na graça, porque não acreditam na ação do Espírito Santo nos tempos atuais. Então, é preciso você entender, é como 2 remos de uma canoa, não é? Uma figura. Se você remar com um só, a canoa não sai do lugar, fica rodando. Para ir para frente, tem que remar com os 2. Ou as 2 asas de uma ave, com uma só, ela não consegue voar. Não, tem que ser com as 2. Então, irmão, você crescer na fé, crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o segundo tipo de fé, que é a fé comum. Todos entenderam? Diga amém. Procure desenvolver essa fé, meu irmão. Procure desenvolver. Porque você precisa estar preparado. Se você estiver numa escola, estiver num lugar, e de repente tiver uma necessidade de agir em nome de Jesus, você ter a fé para isso. Entende? O terceiro tipo de fé é a fé como fruto. Fé como fruto do Espírito Santo. Fé como fruto do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Gálatas 5:22. Você tem que voltar depois de Coríntios, não é? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas antes de ir para o 22, é bom ler o 16 comigo. Gálatas 5, 16, 17, não é? 16, 17 pelo menos. Quem achou, diga amém. Gálatas 5, 16, 17. 1, 2. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Então, aqui está mostrando que é o crente espiritual. Passa para o 22, leiam comigo, 1, 2, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
No meio dos 9 tipos, ou 9 aspectos do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é um só, mas ele é um conjunto de aspectos interessantes. Entende, irmão? Você não pode ter fé, se você tiver fé, muita fé, mas não tiver amor, não vale nada. Paulo disse, ainda que eu tenha fé de transportar os montes, sai monte daqui, e não tiver amor, não adianta nada. Se você tiver bondade, pode ter bondade sem ter amor, pode acontecer isso, não é? Então, para você ter o fruto do Espírito, tem que ter tudo isso junto, não é? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, como é o fruto do Espírito da fé? O fruto do Espírito, chamado fé, não é o dom da fé, não. Nem é a fé salvadora, nem é a fé comum. Ela é uma fé especial, que é dada a você que é um crente espiritual, vive buscando a Deus, batizado com o Espírito Santo, vive buscando os dons espirituais. Aí o Espírito Santo pode lhe dar uma fé especial. É o fruto da fé, cultivado em você. Você tendo esse fruto da fé, você pode desenvolver a fé para a salvação, a fé comum e outros tipos de fé, porque o fruto do Espírito, agora se lembre que fruto tem que ser cultivado. Uma árvore não dá fruto se ela não for adubada, se ela não for aguada, na verdade, se ela não for podada. Então o fruto do Espírito não nasce em você, é o Espírito que dá, mas você tem que cultivar essa fé. Espero que vocês estejam entendendo a diferença entre fruto da fé e dom da fé.